Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Muito amada igreja, com a santa paz de Cristo. Já estávamos orando, pode sentar, meus amados. Já iremos já à meditação da palavra, que a palavra ela vem antes da oração. Aleluia! Ela está na oração e depois da oração. A palavra vem antes, quem sabe? Não? A palavra vem antes da oração. Na oração modelo é um exemplo. Quando os discípulos pediram a Cristo, ensina-nos a orar. E ele usou o quê? A palavra. Exatamente. Depois da palavra veio a oração submissa. A oração, como assim? Seja feita. Isso é submissão a Deus, é uma demonstração que nós já estamos contentes com aquilo que Deus já nos deu. Que a vontade dele é revelada de acordo cada um necessita. Nós já vamos louvar ou vamos já? Louvar com a minha esposa, louvar o hino, depois nós já iremos a meditação nesta boa palavra, a palavra de Deus. Cumprimento, amada igreja, na santa paz. Amém. Igreja, vamos louvar 210 para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir, teu palavra e posição. É mais sábio, me faz ouvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem está, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que sou servo, tuas palavras de vida e vigor, estou pronto a seguir-te, conselho, pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo temor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos conhecidos de amor. Oh, bendito
meditar na palavra de Deus, estávamos orando, pedindo que o Senhor tenha um compromisso de beneficiar quem pede. Ele tem o compromisso de salvar quem pede salvação. Sim ou não? Sim. Que compromisso é esse? Compromisso com juramento. Ele tomou a sua pessoa como prova, testemunha, porque não existe alguém acima de Deus. E com isso ele jurou que ele nos salvaria. Tanto é que ele às vezes repreende, ele castiga, se for necessário, para que a pessoa não perca, devido ao quê? Juramento. Já leram, não? Nunca leram? Tantas vezes na Bíblia, em Salmo 110, 4, Hebreus também, capítulo 3, 6, 13 ao 15. Vai seguindo assim a segurança, palavra de Deus. Então nós já vamos meditar aqui nesta boa palavra e no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, da glória. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículos 1 até o 7, na sequência, e vamos analisando a posição que a igreja está hoje. A nossa posição em Cristo, Jesus, o Senhor da glória. A visão doutrinária sobre o que é mais atrativo para os cristãos, desde que ele recebe a palavra, ele fica atraído por meio do quê? Qual é o primeiro plano de Deus para a igreja? Primeiro plano é? Salvação. E é um pacote completo. Junto com a salvação está a cura divina, está a solução dos problemas, enfim. E a palavra ela vem trazendo segurança máxima para os que querem. Aqui no capítulo 18 do livro do Apocalipse, a igreja se encontra na glória, usando uma demonstração daquilo que ainda o Senhor permite que eles se lembrassem. Vamos ler. Encontraram? Apocalipse capítulo 19, versículos 1 ao 7, diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. Diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz, uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! Aleluia não tem S, compreendeu? Aleluia não tem S, tem? Porque quando dissemos aleluias, estamos louvando mais de um Deus. Isso não tem S, é singular. Uma grande multidão que dizia o quê? Aleluia no sentido singular, não plural. Veja, diz aqui a palavra que diz: aleluia, salvação e glória. E o poder pertence ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Pois julgaste a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou-se o sangue de seus servos. Versículo 3. E outra vez disseram: aleluia, singular novamente, não é? Isto. Aleluia. E a fumaça dela sobe pelo século dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado sobre, diz aqui a palavra de Deus, que está sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Novamente a palavra reflete singular, sempre singular. Porque a gramática da Bíblia, ela é o português inspirado, sabia? A gramática da Bíblia é plenamente inspirada.
para que eu entenda o assunto certo. Versículo 5. E saiu do trono uma voz dizendo: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequeno como grandes. E o versículo 6 expressa: também ouvi uma voz, como a voz de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia! Novamente aparece o singular. Porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Até o 7. Regozijemo-nos, exultemo-nos e demos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou. As traduções desapontou. Pode sentar, irmãos. Já vamos voltar. A esperança revelada à igreja. A igreja de Cristo Jesus é uma. Não existe duas igrejas, nem dois pastores, é um, no sentido direto. E a igreja reunida lá na glória, como vemos aqui, e ainda houve uma recordação do processo da grande tribulação. Não sei se os irmãos e as irmãs conhecem a história da igreja. Quem conhece? Não? A grande tribulação, relacionada à perseguição ou morte por massacre, pelo nome do Senhor da glória, começou antes do ano 300, depois de Cristo. Quem conhece as catacumbas de Roma, já ouviu falar? Porque esses textos, assim eles são acompanhados, irmãos, com história. Não é com emoções, é com razão, plenamente. Relacionado a catacumba, massacre, local de exposição, aonde os cristãos eram mortos, colocados em jaulas para ser destruídos por feras terríveis. Existia na história a grande plateia das virgens que faziam julgamento. E quando os cristãos estavam já preparados para levar para aquela arena terrível, e tinha uma grande plateia de virgens, e elas julgavam se os cristãos deveriam ser mortos ou absorvidos, mas julgavam através do dedo. Não quer dizer que o dedo é pecado, não é pecado, não estou falando, você está compreendendo? O gesto do dedo não é pecado, para cima ou para baixo não é pecado. Porque tem muitos que ignoram que é pecado. Isso aqui é pecado? Não, para quem não descobriu, entenda que não é pecado. Assim também não é pecado, assim é negativo e assim é positivo. E as virgens só usavam os dedos para baixo. Quando iria julgar sobre os cristãos, imediatamente os cristãos eram jogados em jaulas para ser estraçalhados pelas feras. Deus permitia, mas não permitia que negasse a fé. A fé era a heroína, glória a Deus. Outros foram experimentados, outros tipos de tortura, outros eram mortos, como está aqui no caso da igreja, eram mortos através de sufoco, através de câmara de gás. E até essa tribulação, ela prosseguiu, foi até mais o clássico é do ano 300, na época de Constantinopla. As irmãs sabem que Faraó não é nome, Herodes não é nome, e César ou Constantino também são caricaturas. Por exemplo, Faraó morre um, vem outro, com a mesma situação. A palavra significa filho do sol. Sol tem filho? Não. Então é as inversões de valor. Então também Herodes não é nome, é uma caricatura, é um título. Morre o pai, vem o filho, o neto, assim por diante, mas na mesma visão de perseguição. E assim sucedeu. Os Césares, na época da conservação, da perseguição, referente à Igreja de Cristo, chegaram a um número de 12 Césares,
conta a história, tudo para perseguir. Então, essa perseguição, ela continuou do ano 300 até o ano 1500, a nossa época. E a história nos mostra que uns cristãos morriam queimados, e eles eram jogados a cinza no rio. Mas aonde o rio fazia aquela curva, que a cinza parava, Deus erguia ali uma pessoa, herói da fé, propagando o prosseguimento da palavra em meio grande tribulação. Mas não renegavam a fé. E aqui nós vemos, essa é grande a história. Ela é longa, porque elas não sabem que o pregador, ele precisa ter a graça suficiente para ser sujeito o quê? O que a mensagem traz. Se a mensagem, às vezes, ela traz uma história geográfica, a história profética e a história, como estamos referindo, espiritual, nós temos que ser sujeitos, porque Deus nos capacita com isso. E isso é importante para que nós pegamos a palavra sem acréscimo ou diminuição, seja na medida certa. E assim sucedeu. Mas depois que terminou essa tribulação, conhecida como grande tribulação, porque houve morte por meio através de não negar o nome de Cristo. E assim continuou. Mas a fé genuína, ela não renega. Sabe que João também foi perseguido naquela época. A história biográfica nos mostra que João foi jogado num tacho de óleo, fervendo para ser torrado ali. Mas nada sucedeu, nenhuma lesão, porque Deus livra da maneira que Ele quer. Glorificado é o nome do Senhor. Não é que eu vou pedir o anjo para Deus livrar. Não, Deus dá o seu livramento da maneira que Ele quiser. Se Ele quiser enviar o anjo, Ele envia. Se Ele não quiser, Ele usa você mesmo para dar o livramento para você, através da sua fé. Então, a segurança com Deus, ela é plenamente tranquila. E o que vemos aqui na palavra, que a igreja, João viu a igreja reunida na glória. Porque se alguém dissesse, Jesus é rei, viva Jesus, sofreria pena de morte. Mas se alguém dissesse, viva César, era absorvido perante a comunicação como o Estado na época. Isso foi causado pelo qual império? Eles também sabem que foram eles que fizeram. Qual é esse império que massacrou? Império Romano, para quem não sabe. A palavra Roma significa amor invertido. É o contrário que diz a palavra, sabia? É terrível. Mas a palavra traz a defesa da fé pessoal. Irmãos e irmãs, tenha essa fé salvífica. Deus dá o livramento para você da maneira que Ele quiser e a vitória é nossa. Deus deu o livramento esse, ter coragem para morrer e não negar o nome de Cristo. Não significa que a salvação é por obras, mas o que está referindo é o testemunho do salvo. E assim continuou a palavra. Mas a massacre. Mas aqui nós vemos a igreja reunida onde? Na glória. Glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E isso nos chama muito a atenção, porque os que são destacados para divulgar essa grande tribulação e a vitória não são os anjos, são homens, anjos sim, porque são homens criados aqui na terra, salvos aqui na terra, levados para o céu e sendo agora a autoridade suficiente para fazer esta excelente apresentação. Os 24 anciões e os 4 seres viventes, são 28. Cristo separou, desfundamentou a sua igreja sobre os patriarcas. Foram quantos? Está no Apocalipse 21, 13.
14. Os patriarcas são 12. Os filhos de Jacó são 12. Justamente. E ele fundamentou o ministério sobre o número 12, número 4 dos cardeais. E vemos aqui na palavra que aqui aparecem 24 anciões, mais 4 são 28. São 4 escritores do Evangelho, que é referido como seres, como os 4 animais no sentido simbólico, 12 apóstolos e 12 patriarcas. Então, um total de quanto? 28. Mas não aparecem os anjos que Deus criou lá na glória fazendo esse destaque. Aparece justamente a ética do trabalhar de Deus, o destaque do trabalhar de Deus. E os 24 anciãos, os 4 seres viventes, diziam amém e aleluia. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Os irmãos sabem que a preparação da igreja, a linguagem oficial da igreja, ela tem uma linguagem universal. Amém e aleluia é uma palavra que não se traduz. Em qualquer país, aleluia é a mesma palavra. Qualquer idioma é a mesma palavra, aleluia. Lá na glória também é aleluia. Os anjos também têm a mesma linguagem de dizer aleluia, amém e aleluia. É uma palavra universal, sabe? Ela não traduz. Veio a preparação do Deus sábio para simplesmente facilitar uma só língua de uma maneira simples, mas indispensável. Vou repetir a palavra. Então, aleluia é uma palavra que não traduz. Tem até o cântico universal. Aleluia, aleluia, glória, glória. Esse cântico, ele é universal. Todo lugar do mundo que já usa esse cântico está no mesmo idioma, que é uma preparação da ligação da terra aos céus. Glória a Deus! Relacionado a essa palavra. E continuou esta glorificação. E na glória o Senhor deu eles a oportunidade. O Senhor Deus Todo-Poderoso Rei, porque começou esta decisão aqui na terra, em vez de dizerem César reina, não disseram Jesus reina, vai sofrer pena de morte, mas ele reina. Glorificado é o nome do Senhor, da glória. Por isso que hoje o Espírito de Deus, ele é derramado em forma de plenitude. Para que nós sintamos esse preparo encorajado, não por nós, mas por Ele, através da riqueza que o Senhor nos deu. Da plenitude eu toda. A pessoa, elas têm dons espirituais, mas a plenitude vai acima dos dons espirituais. Porque a plenitude promove caráter, certeza. Os dons espirituais traz a salvação, edifica a igreja, mas somente os que são de plenitude, que vivem executando o verdadeiro caráter do cristão. Isso é lindo na palavra. E continuou a apresentação, aqui a igreja está onde? Na glória. E depois aparece a igreja completa de sábios segundo a humanidade, simples segundo a humanidade. Por exemplo, pessoas, o senador, igual José de Arimateia, Nicodemos, eram senadores, quem sabe? Para quem não sabe, era discípulo de Cristo, eram senadores honrados. Aí diz a palavra, Lucas escreveu muito bem que eles eram senadores honrados. Na palavra no capítulo 22 e 3, sobre a crucificação de Cristo, tem um comentário. E também, Lucas, ou seja, a Bíblia nos diz que muitas pessoas camponesas, pessoas do campo, pessoas bem simples,
mas também estava ligado à mesma palavra alguém que exerceu o Senado aqui na terra, grandes e pequenos, de uma maneira completa, dizendo amém e aleluia, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Se o senhor presidente da República aceitar a Cristo, ele vai entrar pelo mesmo processo. Amém e aleluia. Quem não tem leitura, mas ele também não teve oportunidade de aprender a leitura, ele entra por esse processo dessa língua oficial e eterna. Amém e aleluia. Até a expressão da salvação, todos alcançam com facilidade. Quem não sabe falar amém e aleluia? Não é isso? Analisando a palavra. E a palavra nos diz que a igreja é consolada. No versículo 7, a palavra nos diz que a igreja dizendo, uma só voz, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do... Então a igreja vai para o céu fazer o quê? A igreja vai para o céu. Fazer o que primeiro? Primeiro a igreja subirá para casamento. É que bodas é casamento. Festa de bodas é festa de casamento. Regozijemos-nos, alegremos-nos. Isso significa que alegremos hoje e não alegremos mais no passado de aflição. E nem tampouco preocuparemos com o futuro, é o presente. Alegremos-nos, regozijemos-nos e demos-lhe glória. Alegremos, regozijemos e nunca mais teremos tristezas, nem altos e baixos. Porque vindas são o quê? As bodas do... Bodas, para quem não sabe, significa festa. Então a igreja irá subir para o quê? Casar. A igreja minha noiva. E a sua noiva já se apontou. Então a igreja subirá para o casamento. Depois do casamento, o que mais? O versículo 8. Diz a palavra, o irmão pode ler o 8 e o 9. Se alguém quiser ler, o irmão, pode ler para nós. No capítulo 19, mesmo do Apocalipse. Isto, versículo 8 e versículo 9. O que a igreja irá fazer na glória? Nós temos uma boa informação na inspiração da graça de Deus. Encontrou, irmão Geraldo? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Disse-me, escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que a igreja vai fazer no céu? Qualquer um de nós sabemos dar o endereço dos nossos lares com facilidade. E o Espírito de Deus que está inspirado na Bíblia, escrito dentro dos nossos corações, nos ensina também, meus amados irmãos, a o local da casa do Pai e a finalidade de todo aquele ocorrido. Então, aí como o irmão leu, foi-lhes dado que vestissem vestes brancas, linho fino, puro e resplandecente, que é uma demonstração que servimos um Deus rico sem avareza. Um Deus rico que não negocia com a sua igreja. O Deus rico que não faz barganha com a sua igreja. Mas um Deus rico que investe na sua igreja. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus. Sim, é uma realidade na palavra. Linho fino somente os sacerdotes vestiam lá no Antigo Testamento. Porque eles eram de família rica, milionária. Mas eram os mais espirituais, um dos mais espirituais no Espírito Santo e também mais preparados na medicina. Os sacerdotes tanto eram cheios do Espírito Santo,
quando eles eram super preparados no conhecimento da medicina. Qualquer enfermidade que possuíam, e aí o levavam diretamente ao sacerdote, e ele já declarava se estava bem, teria que ficar isolado segundo a lei, depois liberados, porque eles conheciam plenamente a medicina. E olhando hoje na Bíblia Sagrada, o que é que nós somos hoje? Nós somos sacerdotes ou não? Precisamos aprender os princípios, não é? Alimentares, os princípios alimentares da doutrina. Não pode ser quebrado os princípios fundamentais da verdadeira doutrina, conhecido como sã doutrina. A nossa Bíblia, nossas Bíblias, fala isso. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Nós somos sacerdotes hoje? Mas é um sim com a vitória, porque não são de Deus, é prático. Somos ou não? Sim. Então é importante nós, porque irmãos, hoje o grita, grita, corre, corre. Vocês estão me ouvindo aqui, não estão? É necessário eu sair correndo e fazer uma cantarola na cabeça do irmão Geraldo? Ou vocês estão me ouvindo aqui? Jesus pregava, a maior parte das pregações de Jesus era sentado. Como está essa mesa aqui, ou um barco, não é no caso. Ele pregava sentado e nunca colocava liberalismo dentro da sua pregação. Era uma ética sadia. Olha o disfarce, a descontração da palavra, a desmotivação da palavra. Tem trocado o avivamento pelo movimento. Ninguém pode negar isso. Movimento, segundo a palavra, são coisas que vêm da emoção humana. E o avivamento, ele promove o Espírito de Deus e nos deixa exercitados na palavra. Por isso que eu estou repetindo. O avivamento nos inspira para que entendamos a palavra com razão. Deus falou que somos, somos. Se Ele falou que não somos, não somos. Agora, o que a Bíblia diz? Nós somos sacerdotes ou não? Sim. Por que nós somos sacerdotes? Qual o testemunho? Levar a Deus em oração, cada um, e Deus recebendo. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 1 do Apocalipse, versículos 5 e 6. Depois que João faz aquela dedicatória, ele já expressa este trabalho tão lindo para nós. Sabe o que é um sacerdote? É uma autoridade. Os irmãos podem ver que quando alguém vai resolver um problema na igreja, se estiver na palavra, a terceira decisão é dada para a igreja. Se o teu irmão pegar contra ti, fale com ele só, não é isso? E se ele te ouvir, não conte para ninguém. Assunto encerrado. Caso contrário, é difamação, é calúnia. Se não ouvir, chama mais uma ou duas testemunhas, e pela boca de duas ou três testemunhas, se ele receber, então também não tem mais sentença. É assim que está escrito ou não? E se não ouvir, leva o conhecimento de quem? Está aqui no capítulo 18, 15 em diante, no livro de Mateus. Leva perante a igreja. Se ele se arrepender diante da igreja, não pode haver ideias contrárias. É padrão de perdão. Toda a igreja, concordemente, se está disciplinada na palavra, perdoa. Sem comentar nada para ninguém. Mas a gente vê ideias. Dá 30 dias. Não, perdoa, ele se humilhou. Não é 60 para não fazer mais. Aonde que está o nível espiritual da igreja relacionado ao título que a igreja possui? Não é brincadeira, é uma realidade. Se o irmão quiser ler aí no Apocalipse capítulo 1, vocês vão encerrando comentando. Agora, a igreja é um corpo de autoridade.
devido ao título que foi dado mediante o sacrifício de Cristo lá na cruz. É uma realidade. Quando se diz sacerdote, está referindo, Deus ouve a oração do irmão, da irmã. No entanto, que o coração seja limpo, sem mágoa, mas puro segundo a palavra. Encontrou, irmão? Apocalipse 1, 5, 6. Este. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o princípio dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todos sempre. Amém. Será que é brincadeira essa palavra ou é digna de aceitação? Digna? Essa é a aceitação. Eu não tenho capacidade, nós não temos capacidade, mas o Senhor tem, nos capacitou e pronto. Glória a Deus. Ponto final. Nos fez ele sacerdote para reinar. Reinar aonde? Reinar futuramente na terra, ligado ao céu. Então, o sacerdote, ele tem esta visão de salvação. A senhora está compreendendo? Aparece lá no céu, no caso da senhora, dizendo o quê? Amém e aleluia. Aparece grande cultura aqui na terra, uma alta autoridade, mas recebeu a Cristo, entrando pelo mesmo processo de amém e aleluia. Exatamente. Agora, os sacerdotes são vestidos de vestimentas de núpcia, vestimenta de pessoas que são convidados dignamente para estar perante ao Senhor, Deus justo, Deus que julga com justiça. Agora, voltando no mesmo sentido, a igreja vai subir? Irá ou não? Irá ou não, irmãos? Sim. A Bíblia fala, nós já vimos aqui a igreja soldado até que se encontrou lá no céu, não foi isso? Qual é um dos maiores sinais para a igreja subir nos dias atuais? Hã? Maior sinal, um dos maiores sinais. Sabe qual? Qual foi o maior sinal que houve no Antigo Testamento quando foi revelado o nascimento e o Messias haveria de nascer? Qual foi o maior sinal? Para quem não sabe, o maior sinal foi a reconstrução do segundo templo lá em Jerusalém. Deus despertou o ministério de Neemias e Esdras, homens, mulheres, jovens, adolescentes, todos naquela mesma inspiração para reedificar os muros e, por fim, aí segundo templo em Jerusalém. O maior, se você ler lá no livro do profeta Ageu, no livro de Daniel, principalmente no capítulo 9, vocês vão descobrir a inspiração, a revelação, que ele começou a despertar todo aquele ser humano que estava na mesma visão da palavra. E hoje, qual é o maior sinais, ou o maior sinal para a vinda de Cristo? Israel não está convertido, Israel não aceita a pregação de estrangeiros, e o Evangelho vai ser pregado a todos. Israel está sendo anunciado o Evangelho. Com toda essa tecnologia, não. Por quê? Por qual motivo? Porque até nesse momento, o Evangelho avança na área dos estrangeiros, dos povos, dos gentios, e vai se convertendo. Mas o ponto essencial, o sinal do arrebatamento, onde encontramos aqui a igreja na glória, tem um sinal oficial. Lá em Lucas, Mateus 24, 33, na sequência 34, o Senhor disse assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira.
No sentido de figura de linguagem, a figueira representa quem? Israel, irmão. Se nós não olhar, você pode avaliar que hoje o Evangelho não é julgando, mas é um discernimento. Dificilmente, praticamente não se vê mesmo alguém orar e apresentar a nação de Israel. Porque esta oração, o efeito, a chave da oração não pode ser clandestina. Ela precisa ser fundamentada no efeito da palavra de Deus. E a promessa que Deus fez de abençoar quem ora por Israel foi promessa com juramento. Compreender como nós precisamos, cada momento a mais, estar bem instruídos na virtude agora. Como os profetas do Antigo Testamento visualizou o nascimento do Messias com base na reconstrução do segundo templo. Tem em Ageu 2,9. As pessoas às vezes pregam o contrário, né? A glória será maior. Não, será não, já foi maior. Jesus entrou no templo, inaugurou o templo, curou enfermos, libertou os cativos, pregou a salvação, desmisturou a moeda romana com o ciclo santo, fez uma limpeza, usou a sua autoridade, a sua prudência, cumprindo a palavra de quem? Tanto de Ageu como seus contemporâneos. Agora o templo foi destruído no ano 70. E agora nós estamos esperando a vinda de Cristo sobre a reconstrução do... Quem não sabe disso, não? Analisando, eu usei essa palavra de exposição. Expositivo é você estar pregando um texto e depois ir para outro texto. Mas não desvirtua o texto onde nós lemos. Estamos dando exemplos. É expondo algo para que saibamos com mais segurança. Parece que qualquer um diz, Jesus pode vir hoje. Então a mentira não falta, né? Marcou aí dia 24 de setembro, né? Eu já falei de vez mentiroso. Está aí, 24 de setembro, ele está sabendo. 24, né? Será o arrebatamento. Está sabendo, não, irmão? Supostos, falsos profetas têm enchendo o mundo, está cada momento a mais, multiplicando falsos profetas e muitos cristãos. Cuidado. É um perigo. Agora analisemos bem. Quando a igreja subir, o que ocorrerá? Deus mandará o quê? 2 profetas para a terra. E complementando os versículos que o irmão Geraldo leu, a igreja irá subir para qual finalidade? Casar e participar da ceia da união. União com quem? O povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 24, o Senhor da Glória lamentou sobre o complemento direto, exato, da perfeição. Porque eles foram mortos, salvos, como do Antigo Testamento, mas não foram aperfeiçoados como nós, está compreendendo? Porque o que nos aperfeiçoa nos trouxe a misericórdia uma única vez. E essa misericórdia ela é mantida através do perdão. Mas só aconteceu depois que o Filho de Deus morreu, ressuscitou e por fim realizou a sua obra. E ainda, depois que veio o Espírito de Deus com abundância, vai abrindo as nossas mentes dentro das Escrituras. Como disse no texto de Mateus 24, sobre os discípulos no caminho de Emaús, e abriu-lhe os olhos para que entendesse as Escrituras. Quando nós estamos relacionados a isso, a igreja vai subir primeiramente para casar, realizará o casamento. O primeiro dia que a pessoa aceita Cristo, ela é considerada como um doméstico da fé. E já tem aquela divisa, sabe? Aquele emblema de vestes brancas. Não está presente, mas está já como se estivesse presente. E assim sucede. Então a igreja subirá para casar. O irmão acabou de ler, não foi isso?
Não é isso? Servindo as bodas do cordeiro é festa de casamento. Aí a palavra nos diz no versículo 8 e 9, o cumprimento das vestes, e nos expressa: bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Ceia e casamento. Ceia e casamento. É a doutrina do arrebatamento para a firmeza da nossa mente. Senão chega um achismo, outra ideologia é assim, outra ideologia é assim. Não, vem o Espírito de Deus para nos identificar com certeza o que a igreja irá fazer na glória. Será uma união do povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento, através da única fé salvífica e o único meio de redenção, o sangue do Cordeiro. Glorificado é o nome de Deus. O sangue do Cordeiro é o que nos identifica na palavra. Aí haverá a união do povo do Antigo e Novo. Já leram isso? Se não ler só poucos versículos, nós ganhamos mais tempo, eu não tenho uns minutos mais para ir. Em Hebreus 11, versículo 38 ao 40. Mas o texto começa pelo versículo 33, versículos 33 na sequência. Mas vamos analisar o ponto X que é o Senhor da Glória colocou. Hebreus capítulo 11, versículos 38 ao 40. Para ficar mais. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Isto. Tiveram testemunho no Antigo Testamento, viveram desgarrados, viveram vestidos de peles de animais, assim por diante, pelas cavernas da terra, Elias e tantos outros, para não negar a fé e honrar a dignidade. Isso é como Sansão, Gideão, uma série de heróis, cita aí na lista a partir do versículo 33. E todos eles, dando testemunhos por fé, não alcançaram a promessa. Nem João Batista alcançou a promessa como nós, sabe? Porque João Batista morreu antes do sacrifício de Cristo. E todos quanto morreram, mesmo não negando a fé, João Batista, dando testemunha da plenitude, não chegou ao alcance que chegamos hoje. Quando uma pessoa vai celebrar a ceia, que a pessoa não toma a ceia, a gente sente aquela tristeza profunda. Sabe que a pessoa que não toma a ceia entra em pecado. Porque o recurso da ajuda do perdão para continuar na perfeição está presente. E o perdão para a ceia ou para qualquer pecado não tem tempo assim prolongado. É imediato. Isso é aperfeiçoamento na palavra. A menos que a pessoa comete um pecado grosseiro que faz notório à humanidade, Deus perdoa, mas o ser humano complica. Aí é grave. Analisa bem. Então a igreja, todos aqueles heróis do Antigo Testamento, incluindo os homens e mulheres, não alcançaram a promessa. Qual a promessa? Prossiga até o versículo 40. Glorificado é o nome do Senhor. Não leu 38, não foi 39. Hebreus do que mesmo, esses 3 versículos. Vamos já leu 38, 39, completa o 40. Hebreus 11, 38. Não, o 38 não já leu. É o 40. Já leu. Provendo Deus coisas melhores ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Exatamente. Então, hoje nós temos a essa perfeição que o povo do Antigo Testamento não tem. Dois tipos de aperfeiçoamento nós temos. Qual?
de aceitar Cristo Jesus e Ele nos aperfeiçoar na fé salvífica. E a outro aperfeiçoamento é que nós somos participantes da ceia do Senhor, da glória. Mas a ceia é isso na prática da vida, realizado no seu próprio sacrifício, glória a Deus, e não em sacrifício de animais, mas em sacrifício vivo, santo, que Ele mesmo preparou uma vez por todas. Então lá haverá o arrebatamento para o primeiro casamento, encontro. Se os irmãos lerem 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 até o 12, não, agora nós vamos ganhar mais tempo no comentário, principalmente o versículo, o capítulo 1 de 1 Pedro, versículos 10, 11, 12, ali está referindo que veio eles com tanto desejo. Eles recebiam a salvação, mas o maior desejo que eles tinham na salvação era sentar-se na mesa com o Senhor da glória. É a revelação completa do sacrifício de Cristo. E eles perguntavam, e o mesmo Deus dizia, não é para vocês, não são para vocês, é para o povo que por vir. Pedro exortando e conhecendo muito bem a oportunidade. A palavra do Senhor nosso Deus. Depois da ceia, depois do casamento, haverá o quê? Ceia. A ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor vai dar a ceia ao povo do Antigo Testamento por uma única vez. Mas o povo do Novo Testamento por várias vezes. Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciasse o quê? A morte do Senhor até que Ele venha buscar a igreja. Então a igreja está nessa visão doutrinária, sabendo quem a igreja é, preparada por Deus em Cristo. Ela se encontra no céu, regozijando, casando e depois tomando a ceia. Ainda tem uns minutos aí que resta. Vamos para o versículo 19. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Capítulo 19, melhor dizer, e versículo 11. O comentário termina de 1 ao 10, nós lemos de 1 ao 9. Versículo 11, como está escrito, capítulo 19, versículo 11. O cordeiro vindo sobre o cavalo branco vindo, mas com a igreja ele virá só até as nuvens. Está escrito lá em Atos capítulo 1, versículos 9, 8, 9, 10, no comentário. Agora ele virá com as nuvens para arrebatar a igreja. E depois que, por que eu estou questionando o tempo? Logo a igreja subir, acontecerá, Deus enviará 2 profetas para Jerusalém, só como guardiões do terceiro templo, que ainda não está construído, mas a planta já está preparada já há muitos tempos e poderá construir, segundo a nova tecnologia, até na questão de 1 semana, talvez um pouco mais, mas mais ou menos por aí, para que quando o Filho do Homem complementar a sua obra, porque os irmãos sabem que Jesus, ele vai conquistando aquilo que o Pai deu a fazer de tempo em tempo, de época em época, ou não? Está lá no 1 Coríntios 15, 24. Ele, verso 24, convém que ele reina até que põe os seus inimigos por cabelos de seus pés. Eles cabelos de seus pés. Então ele veio, já dominou a morte. Agora ele vai trazendo mais conquista relacionada às profecias na sua boa palavra. Aí, de repente, vemos aqui Jesus vindo sobre... É um sinônimo. Ele não virá montado literariamente. Olha, Jesus montado em um cavalo branco. Você não sabe que jumentos é sinônimo de... Todos os profetas de Deus do Antigo Testamento queriam aparecer com Jesus, porque andavam sempre montados em jumentos. Glória a Deus! Eles não preferiam cavalos, são sinônimos de guerra, assim por diante, mas em jumentos. E aqui aparece Jesus vindo, olha, aqui a palavra vem, não é? E o cordeiro vindo sobre um
um cavalo branco. Depois de 7 anos, o que vai acontecer? Olha a igreja aqui na terra novamente. Vamos já concluindo, quase concluindo. Eu não vou ler todos os versículos, mas se o irmão quiser ler, ou eu mesmo, né? Diz aqui a palavra, depois desse versículo 11, diz aqui a palavra. E vi os céus abertos e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora aparece, seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas, quer dizer, muitos troféus, muitas vitórias que ele teve. Diz aqui a palavra de Deus. Fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. É atributo exclusivo dele, que não é pertencente a nós. Versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiu um grande exército que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e resplandecente, diz aqui a palavra. Na minha Bíblia, linho fino, branco e puro. Aí prossegue. Aí Jesus está onde? Está vindo novamente para a terra. Quero concluir esse versículo aqui, no versículo 15. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ele quem? E ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, olhe bem, a igreja vai para o céu, vai? Encontramos lá, a nossa glória, ceando, e depois da ceia, casando, e depois do casamento, retornando para a terra. Que talvez muito despreze essas profecias, mas é a atenção de Deus voltada pela igreja, para a igreja, através do Espírito Santo. Glória a Deus! Não podemos menosprezar, como Paulo expressou aos Tessalonicenses, não desprezeis as Escrituras, não desprezeis as profecias. Essas profecias são dignas. Agora, como está a situação do mundo? Nós vemos no versículo 13 diante, que ele, da sua boca, saiu uma espada aguda para ferir com ele quem? Onde estão as nações? No céu ou na terra? Então, depois de 7 anos, a igreja voltará novamente. É preciso que aprendamos. Por que ela voltará? Porque na Bíblia já está determinado a sentença que Deus irá dar para a besta, o falso profeta, Satanás e os condenados. Mas cada um por uma etapa. Vamos analisar aí no capítulo, versículo 19 mesmo, né? Do 19 do Apocalipse. 19 e 19. A palavra nos diz que João viu a besta e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado sobre o cavalo. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que é o primeiro juízo. E esses dois foram lançados vivos no lago de fogo. Primeira sentença, primeiro em inaugurar o lago de fogo, é o anticristo, a besta e o falso profeta. Massacraram o povo de Deus em muitos tempos e ainda continua. Primeiro juízo, o lago de fogo não está inaugurado, mas na chegada da igreja, inaugurará. Depois que inaugurará o lago de fogo através da besta, quer dizer que 1000 anos antes do juízo, aquele império do anticristo será julgado. Aí entra o processo de uma paz por 1000 anos, não vou mais prosseguir devido ao horário. Então entra a guerra do Armagedon, ou Armagedon no português, que essa guerra está muito acesa, não é? Entra a guerra, aí Satanás será jogado aonde? Porque eu já vi pregador dizer que Jesus nunca mais pisará nessa terra por causa do pecado. Sim,
Nessa terra de pecado ele não pisará, mas na chegada com a igreja, ele lançará tudo aquilo que causa escândalo, causa pecado, lançará onde? No abismo. E o que tem a prioridade sobre a palavra de Deus, na profecia de Joel, no complemento, é que o Espírito Santo passará por toda a carne, para a salvação dos que receberem, mas a maior parte para a confissão do Senhor da glória. Então nós estamos vendo o arrebatamento com essas informações tão precisas, que não dá para deixar confuso, tá? Não, de maneira nenhuma. Então, depois que a igreja subir, os irmãos podem avaliar que quando a igreja subir, onde está o anticristo? Na terra ainda não foi eliminado. Mas depois da chegada de Cristo, como profetizou Zacarias, capítulo 4, versículos 4 e 5, que viria o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. O Senhor viria para onde? Para Jerusalém. Pode analisar que hoje, como já encerrando, um gentil não prega para os judeus da promessa, e eles não aceitam a palavra. Então, na chegada da igreja, os judeus estão a ponto de ser sucumbidos pelo ministério do anticristo, afiliado às nações. Porque o anticristo nunca ele vai inaugurar o reino, nunca. Porque ele vai inaugurar o reino, o seu reino, é necessário que ele varra Israel da face da terra. E quando isso suceder, o projeto para destruir Israel por todo, para que inaugurará o seu reino lá, Israel clamará pelo Deus de Jacó, e Jesus descerá rapidamente com um relâmpago com a sua igreja, e estabelecerá o grande reino, e com a espada de 2 fios ferirá as nações, debilitará as nações, e leva a igreja já na segurança. Alguém diz assim: a igreja não volta porque a igreja está glorificada, semblantes diferentes, alturas também igualadas, espessura também igual, não igual, mais grossinho do que outro, mais fortinho, é tudo uma igualdade só, o padrão da salvação. Mas Deus não tem dificuldade em aumentar a glória e diminuir a glória. A igreja voltará sim para reinar na terra e ter domínio sobre os reis da terra, sendo ele sacerdote, até que chegue o cumprimento geral de todas as coisas. Então nós estamos bem informados ou não? Sim. Não existe outra defesa da fé a não ser as Escrituras. Você pode falar que Deus me revelou, que Deus me falou, que Deus me mostrou, mas se não estiver na Bíblia, é mentira bem mal contada. Quem disse mentira bem contada, né? Que Deus continua vos abençoando, Ele está cuidado com o Deus, já passou, mas dá para compreender um pouco sobre a vida de Cristo ou não? Qual um dos maiores sinais? É que as pessoas dizem, se você ler aqui no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, você vai descobrir que antes o anticristo sentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Onde é esse templo de Deus? Não leram lá? Não, no templo físico. O templo espiritual somos nós. Agora o templo físico é lá em Jerusalém, a igreja primitiva. Lá será a sede lá foi a sede da distribuição do Espírito Santo. E também lá será a sede da distribuição de a paz para todos os lugares da terra naquela época. Antes que venha a nova Jerusalém. Muito lindo. Quem trouxe a sua oferta, presente a Deus, apresenta com amor, com alegria, com graça em cada coração. Que Deus continua nos abençoando, como tem nos abençoado essa palavra. Deus de Pai, Santo e Poderoso, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pelas ofertas que o Senhor tem nos concedido, e te agradecemos o nome, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, recebendo as nossas ofertas. Amém. E graças ao Senhor, nosso Deus. Quem pode passar os envelopes, passe. Os avisos já foram dados, a oração já foi feita também. Vamos só agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos